Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu confesso que eu estou muito feliz a Deus porque ontem, né, o vídeo que nós fizemos deu uma quantidade de visualização, graças a Deus. Espero em Deus que tenha sido esclarecedor, né? Quando eu sempre costumo dizer isso, eu falo com bastante humildade porque eu reconheço, irmãos, que temos muita gente boa que faz comentário da lição de escola sabatina, muita gente boa mesmo. E eu peço muito a Deus que Ele me auxilie para que eu também sirva como complemento para o enriquecimento de vocês. Eu sou uma pessoa aqui da minha região, sou do Nordeste, como vocês sabem, e, poxa, eu fico muito feliz por ver pessoas do meu distrito. Abel, obrigado. Irmão Abel, poxa, foi muito bom. O Marcílio de Peixinhos, a irmã Ruth, e tantas pessoas, às vezes, né, que falam de forma específica, tanto a irmã Gerlane quanto o Diego, né, da igreja de Aguazinha, pessoas que sempre dão ali a sua contribuição, deixa o seu like, dá um comentário, curte, enfim. Mas a minha gratidão a Deus maior, irmãos, é pelo fato de ter aumentado o nosso número de inscritos, né? Eu fiquei um pouco triste, eu até falei pro meu filho, poxa filho, 2 pessoas saíram. Aí lá, pai, mas é assim mesmo, pessoas saem, pessoas vêm, entram. Mas enfim, aí quando foi depois aumentaram 4 pessoas, né? Então eu tinha 651, aí agora tinha perdido um, ficou 650, agora foi para 654. Isso pode parecer uma coisa boba de se comentar, mas eu confesso que é assim, é satisfatório, porque a gente vê o trabalho que Deus nos ajuda a fazer, de maneira que seja desenvolvedora, né? A gente vê as pessoas participando, vê as pessoas curtindo, se inscrevendo, assistindo. Eu sei que tem muitos que assistem, mas também não são inscritos, mas enfim, desde que o trabalho de Deus seja feito, que as pessoas sejam alcançadas pela sua palavra, isso para mim é o meu ideal. Hoje, a expressão Jesus é digno. E por que ele é digno? Lembrando, irmãos, que quando Jesus assumiu a forma humana, ele assumiu com 100% da humanidade. Jesus teve necessidades, Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço. Todas as atribuições humanas Jesus passou. Mas quando ele se torna vencedor por tudo que ele passou como ser humano, ele se torna digno. E é interessante porque nesse capítulo 5 aqui, que é uma continuação do capítulo 4, o capítulo 4, irmãos, ele termina o capítulo falando da criação que houve no tempo passado, ou seja, ele fala da criação anterior. E agora, no capítulo 5, ele termina com a criação posterior. Jesus se tornou aquele que criou todas as coisas, do qual tudo foram criadas. Agora, ele recria todas as coisas. E o que é mais importante? Por 4 vezes no capítulo 5, Jesus é chamado de digno. Primeiro, tem uma pergunta de João, né? Quem é digno de abrir o livro e os seus selos? Aí aparece aquele que é digno. Só que esse senso de dignidade não tem a ver com habilidade ou com força, mas tem a ver com caráter. Jesus se tornou digno pelo caráter que ele viveu e pela vitória que ele alcançou. Isso me faz entender que eu, como ser humano, você, como ser humano, podemos também ser digno pelo que Cristo fez para herdarmos a salvação. Não há dignidade em nós, mas a dignidade do que Cristo realizou. E aqui, ó, no verso 2, fala que ele é digno, a pergunta, né? Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir? Verso 4. João dizendo que ele chorava muito porque não encontrava ninguém digno que fosse encontrado a ponto de que pudesse ser aberto o livro. E olha que coisa interessante. Essa expressão ninguém do grego quer dizer absolutamente em nenhuma parte do universo, nenhum lugar do universo alguém foi encontrado em condições de abrir. Então Jesus era o único que ele pagou o pecado com a sua vida, viveu e venceu em sua vida e automaticamente se tornou digno. Agora, olha aqui o verso 9. E entoava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Verso 12. Todo o povo proclamando com grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É interessante como o número 7 aparece muito na Bíblia. 7 atribuições aqui é dada para Cristo. Primeiro, ele é receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 coisas, atribuições, ele conseguiu pelo seu caráter. Sabe, irmãos, como pecadores que somos, nós não somos dignos de coisa alguma. Mas Cristo nos concede dignidade pelo que ele fez. E ao aceitarmos o seu sacrifício todos os dias, nós iremos nos tornar dignos nele, não por nós.
O autor aqui, mais uma vez agora, ele enfatiza os 24 anciãos e fala de um desses que foi resgatado da terra. Lembra que eu falei para vocês ontem que esses aqui seriam aqueles que fizeram parte da ressurreição de Cristo? O autor aqui enfatiza: João chora porque ninguém pôde abrir o livro. Então, um dos anciãos, um dos seres humanos resgatados da terra, e eu falei para vocês ontem em duas traduções, na versão Vulgata portuguesa e na versão Almeida antiga, quando é dito que digno és, pois com o teu sangue nos compraste. E o outro fala, nos redimiste. Então, assim, eles foram comprados e encontrados vitoriosos pelo que Cristo realizou. E aqui diz assim, ó, resgatados da terra, fala palavras de encorajamento ao coração de João. E um ponto aqui na pergunta que diz assim, ó, como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e de nos redimir. Irmãos, isso aqui, quando ele é aberto, todo o céu, ele se regozija, se alegra, canta, adora, louva. É com muito entusiasmo que eles tomam conhecimento de que alguém é encontrado digno de abrir. E agora, ao abrir, aqui o texto fala assim, ó, abrir o livro do juízo e nos redimir. Quando eu vejo com essa alegria desses seres viventes, dos 24 anciãos, isso me faz entender o seguinte: o juízo, na verdade, ele é uma bênção do acerto de contas para conosco. Então, eu não devo olhar o juízo como um olhar negativo, como nós falamos durante essa semana, mas como aquele olhar misericordioso, bondoso. Todos nós, quando recorremos a Cristo e entregamos nossas inquietações, Ele vai nos absolver. Como diz o texto de Provérbios, né? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que em Cristo confessar e deixar, alcançará nele misericórdia. E a lição termina dizendo assim: não precisamos temer. Jesus nos defende no juízo e nos poderes do mal, e os poderes do mal são derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus, Daniel 7:22. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas é revelar o quanto Deus é bom. Sabe, eu tive a tristeza de saber agora a notícia de um irmão nosso que faleceu, irmão Alonso. Inclusive avô de um pastor que é irmão meu de coração, o Elton Júnior. A sua mãe, Anitta, eu peço até perdão aqui por estar expondo essa situação, mas eu falei com a sobrinha que eu tenho, que eu considero de coração, que é a Melissa, e ela falou comigo com tristeza no coração sobre a perda. E eu disse para ela o seguinte, eu também com lágrimas nos olhos, disse assim, olha, louvado seja Deus, porque no reino de Cristo a morte não mais vai existir. Jesus é o único que diz, não chores. Lembre-se que o ancião aqui falou para ele, não chores, porque João estava chorando pelo fato de não encontrar alguém digno de abrir. E todas as vezes que Cristo ou seu anjo fala não chora, mas de forma especial Cristo, quando ele pede para que não chorarmos, para que nós não venhamos a chorar, ele pode trazer de fato o verdadeiro consolo. Sabe, a morte não mais vai existir. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Observe que pranto, clamor e dor são três atribuições que se sente quando se perde alguém. E aí ele fala, a morte já não existirá. Então, assim, quando nós perdemos alguém, nós clamamos, nós pranteamos, nós sentimos uma grande dor. Mas sabe, quando Cristo voltar, irmãos, isso tudo vai acabar. Ninguém vai mais ao hospital, ninguém vai mais a cemitério. Nenhuma pessoa irá dizer enfermo estou. Não haverá mais luto, não haverá mais motivo de tristeza. Será alegria para sempre. Sabe? Quando eu vejo essa dignidade que Cristo nos concedeu, irmãos, eu tenho que amar minha salvação. Eu tenho que adorar a esse Deus todos os dias e ter cuidado para com que a minha vida não venha fraquejar com o pecado. Eu sou um ser humano, sabe, tenho as minhas dificuldades, minhas mazelas, mas quando eu vejo o que Cristo fez e coloco a sua justiça diante de mim, eu consigo vencer. Eu consigo alcançar a vitória, mas é unicamente pelo que ele fez. E a atuação do Espírito Santo em minha vida e na sua vida será com muito mais eficácia. Que eu e você, irmãos, sejamos achados dignos de em Cristo sermos vitoriosos, porque é através do que ele fez que nós alcançamos a nossa maior dádiva, o nosso maior galardão. Ele nos diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E coroa, também, como falei ontem, do grego Stéphanos, é sinônimo de vitória. Aqueles que venceram aqui
alcançarão a vitória. E essa vitória será constantemente vivida na eternidade para sempre. Sabe, irmãos, eu não consigo imaginar um mundo onde hoje eu vou estar muito feliz, mas amanhã eu vou estar mais feliz do que hoje. Depois de amanhã eu vou estar muito mais feliz do que amanhã. Ellen White descreve que o nosso amor para com Cristo ele será crescente, o conhecimento será crescente e nem a eternidade será o suficiente para aprendermos do tão grande amor de Deus. Isso me faz me emocionar porque a gente aqui usufruímos de alguns momentos de alegria, mas na eternidade, irmãos, será para sempre. Então, eu quero que você guarde essas palavras no seu coração. Faça tudo ao seu alcance, mas não perca o céu. Faça tudo que estiver ao seu esforço através da atuação do Espírito Santo, mas não perca a oportunidade de ouvir dos lábios de Cristo dizendo o seguinte: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto. Irmãos, o céu é maravilhoso. A eternidade é uma dádiva do Senhor. Então, não percamos isso por nada. Lembramos em consideração que Paulo falou aos Hebreus: deixe o embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia e corra com perseverança, com insistência, para a carreira que vos está proposta. Deus te abençoe, que eu e você sejamos por Cristo achados por digno, e muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua curtida, pelo seu comentário, obrigado por participar. Mas, independente dessa participação aqui, não deixe de participar do galardão eterno que Cristo quer nos conceder. A mim, eu desejo a vocês todo o meu coração, o meu muito obrigado. Deus muito te abençoe e que eu e você façamos valer a nossa luta com Cristo e que nele possamos ser mais que vitoriosos. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela certeza da esperança que teremos um mundo melhor. Obrigado pela certeza de que no Senhor temos alegria e alegria completa. Por favor, Pai, perdoa nossos pecados e nos concede cada dia força e revigoramento, para que possamos vencer em tudo aquilo que nos é concedido e que nesta terra, Senhor, que é uma escola, possamos aprender a viver na universidade eterna contigo para sempre. Nos dá o perdão, nos livra do poder do mal neste dia e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Me perdoe, irmãos, pela emoção, eu não consegui me conter, mas feliz pela alegria da salvação e de sua palavra. Um bom dia para você, um ótimo final de semana e no sábado voltaremos aqui para estudarmos mais uma vez sobre a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe você.